Gênesis 27 e versículo de número 27. Vamos aprender, vamos tomar posse da palavra do Senhor. Está escrito assim: e chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Versículo de número 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Se Senhor teu irmão, se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos seja os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Jacó está recebendo esta palavra. Ele está tomando posse desta bênção. Mas nós vamos aprender porque tudo isso aconteceu. Como que foi o percurso até chegar a este momento. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Vamos aprender com ela hoje? Feche os teus olhos. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos agora ligados e totalmente ligados com o Senhor através da tua palavra. Portanto, nós queremos te adorar, te honrar, te glorificar. Toma o lugar do mensageiro, unge os lábios do pregador, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra, Senhor, ela vá e produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Senhor. Então nós vamos aprender hoje qual seria o nosso foco. Alguns têm direito e outros possuem a promessa, a profecia. Vão comigo no capítulo de número 27 de Gênesis, a partir do versículo de número 1. Eu vou ser bem rápido. A mensagem, ela pode se estender, mas eu vou me ater aos pontos principais, para que você entenda e possua hoje a direção de Deus para a tua vida e todo o ensinamento necessário para que você venha desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Gênesis 27, versículo de número 1, diz assim: e aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E olha o que vai dizer o versículo 2. Ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Eu não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Repare que quando Isaque, ele pensa que está chegando o dia da sua partida, da sua morte, ele vai chamar Esaú, o seu filho mais velho, aquele que possuía o direito, aquele que, pela lógica, por ter nascido primeiro do que Jacó, ele tinha por direito a bênção. Então, quando nós começamos a analisar, quando nós começamos a ver todo este momento ocorrendo na casa de Isaque, aparentemente ele está fazendo a coisa certa. Ele está chamando o filho mais velho, aquele que por direito possui a bênção sobre a vida dele, e ele precisa ministrar. Porém,
alguns pontos aqui são fundamentais para que possamos entender, para que possamos compreender a diferença entre aquele que possui direito e aquele que possui a promessa, a profecia. Repare que quando Isaque ele chama Esaú, ele envia ele para o campo, para a caça, porque ele era perito na caça. Ele tinha habilidade, ele conseguia manejar bem as armas para poder fazer a caça. Se ele era um caçador, ele era suficientemente capaz de se sustentar. Ele sabia se virar. Então, nós vemos que ele diz no versículo 3, agora, pois, toma as tuas armas. Um primeiro erro que eu vejo que a pessoa que possui o direito, ela tem. Muitas vezes ela confia mais nas suas armas, ela confia mais nas suas táticas, ela confia mais naquilo que ela possui, porque ela já tem o direito. Ela legalmente já é possuidora da bênção. Então ela tende a querer confiar muito naquilo que ela possui. E Jacó, ele não tinha este direito. Já Esaú, como era o primogênito, e ele tinha toda uma experiência, e uma larga experiência na caça, ele possuía armas, vamos dizer, armas valiosíssimas. Ele tinha armas de caça selecionadas. Ele era um exímio caçador. Ele sabia muito bem como buscar e aprisionar uma caça de uma maneira, vamos dizer, que a caça ficasse encurralada. Só que um detalhe, quando Isaque pede para ele caçar, ele diz, apanha para mim uma caça, alguma. Ele não define, ele não vai colocar dificuldade, ele não vai colocar graus de dificuldade para Esaú, porque Esaú ele já tinha direito. Ele pediu para ele fazer o que ele sabia fazer, que ele tinha habilidade para fazer, e ele não colocou nenhum tipo de grau de dificuldade, alguma caça. Podia ser qualquer, podia ser uma caça qualquer. O que ele tinha que fazer, que deveria ser para ele dificuldade, era o preparo. Ele poderia escolher qualquer caça, mas ele tinha que preparar um guisado saboroso. Ele tinha que preparar algo que viesse ser agradável ao paladar do seu pai, porque ele tinha o direito, ele possuía já bênção por direito na vida dele. Só que olha o detalhe, versículo de número 4, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. O detalhe está aí. Esaú era caçador. E o caçador, ele passa dias no campo. Ele passa dias longe de casa. E muitas das vezes a pessoa que tem direito, a pessoa que possui o direito sobre algo, ela passa a desprezar as coisas primordiais. A pessoa, quando ela acha que ela tem o direito, que aquilo que ela possui, ninguém vai poder tirar dela, ela acaba desvalorizando as coisas primordiais do nosso dia a dia. Ele era caçador e o caçador ficava longe de casa. Ele fugia, às vezes, das responsabilidades domésticas, porque ele tinha vamos dizer, uma habilidade. E essa habilidade o fazia ser diferenciado. Ele tinha regalias, ele possuía, vamos dizer, direitos que o seu irmão não tinha. Então Esaú, ele vivia daquele momento da caça. Ele era um caçador e honrado pelo seu pai. Mas só que chegou o momento dele mostrar algo. Versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava com seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Ele foi.
Quando ele saiu, Rebeca então ela falou assim: tem uma coisa errada, tem uma coisa aqui que não está certo. Olha o versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, preste bem atenção, traze-me, caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Eu entendo que Rebeca ela vai errar. Eu entendo que Isaac está errando. Eu entendo que vários erros serão cometidos neste momento, nesta passagem. Mas eu não vou me ater a esses erros. Eu não vou me ater a esses erros. Na verdade, eu vou me preocupar a mostrar para você o quanto Deus ele trabalha em favor de uma promessa, de uma profecia que ele libera. Ainda que tudo seja contrário àquilo que Deus ele fala, ele é poderoso para reverter o quadro. Ele é fiel para fazer a promessa e cumpri-la. Vá comigo, por gentileza, em Gênesis, capítulo de número 25, e no versículo de número 19. Olha o que vai dizer. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Patã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. E aqui Deus, ele faz uma promessa. Deus não libera direito. Deus faz uma profecia, uma promessa, ela é liberada. E Deus diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Era uma profecia, era uma promessa de Deus, era algo que Deus havia já determinado. Deus já tinha batido o martelo que o povo maior, ou seja, o mais forte, ele tinha que ser o servidor do mais fraco, do menor. Independente de ser Jacó o mais fraco, o que tinha a pele lisa, que não possuía habilidades, Deus já havia determinado algo. Deus já tinha liberado uma promessa. E é isso que você tem que entender. Isso que eu preciso compreender. Quando Deus fala, ele não volta atrás. Quando Deus determina, ele cumpre. E naquele momento, naquele instante que tudo isso estava acontecendo, eles entenderam. Só que os anos foram se passando, os filhos foram crescendo, as coisas foram se modificando, a promessa permanecia no coração dos pais, os filhos foram se destacando, um mais do que o outro, e as situações foram se modificando, porém, muitas coisas eles deixaram de observar a direção de Deus. E chegou um momento em que Deus tinha que agir. Chegou um momento que Deus tinha que começar a trabalhar. E às vezes esquecemos do que o apóstolo Paulo diz, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E justamente no erro, justamente no momento em que muitos estão errando, Deus vai começar a consertar o erro cometido por todos. Deus vai trabalhar no momento do erro de todos para fazer com que a sua promessa se cumpra. A sua promessa, ela seja agora realmente cumprida. Veja comigo, volta lá no capítulo 27 e veja o que vai dizer o versículo de número 7, que é o versículo do ensinamento. Rebeca vai dizer: traze-me e faze-me um guisado saboroso para que eu coma, né? Ó, tá dizendo aqui na verdade, Isaac, né?
traze-me caça e faze-me um guisado para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Ela está replicando isso. Agora, pois, meu filho, ela diz, ouve a minha voz, naquilo que eu te mando. Ela está dizendo assim, agora, escuta a minha voz, escuta a minha voz. Vamos deixar de ver as pessoas, os personagens reais, e vamos começar a entender as coisas espiritualmente. Vamos começar a compreender as coisas espirituais. Isaac representa aquele que tem autoridade para abençoar. Rebeca representa a esposa, portanto, ela representa a igreja. E os filhos são aqueles que têm direitos e aqueles que possuem promessas. Somos nós. Muitos têm direitos e outros passaram a possuir promessas diante de Deus. E agora Rebeca, ela está dizendo, faça conforme eu estou dizendo, faça conforme eu estou mandando. Ou seja, ela está assumindo a responsabilidade, ela está querendo resolver aquele momento, aquela situação, aquele caos, e ela vai dizer o seguinte, preste bem atenção, vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Ou seja, ela vai preparar, pois somente ela sabe como que é o gosto do pai. Só a igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo, sabe agradar o Pai Celestial. Somente. Agora nós temos que entender algo. Vamos lá, versículo 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Antes da sua morte. Versículo de número 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Versículo 12, porventura me apalparás o meu pai, e serei aos teus olhos enganador, assim tereis sobre mim maldição e não bênção. Preste bem atenção nisso. Jacó, ele tem temor, ele sabe que ele não pode mentir, ele sabe que ele não pode errar, ele sabe que ninguém engana o pai, ele sabe que o pai ele tem sabedoria, ele tem entendimento. Nós não conseguimos enganar o Senhor, ele tem os olhos sobre toda a terra. Por mais que eu queira chegar como filho diante do Pai e falar, eu oro, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou levita, Deus conhece, além da nossa posição, vamos dizer, ali espiritual, Ele conhece a nossa vida cotidiana, Ele conhece a cada um de nós. Jacó está fazendo um alerta, ele está dizendo, o meu pai, ele vai descobrir. Então ele está mostrando que ele possui um temor, ele sabe que ninguém engana o pai, ele conhece isso. E às vezes nós passamos pelos testes da vida. Naquele momento, Jacó ele tinha que tomar uma decisão. Ele precisava tomar uma decisão, e uma decisão rápida, uma decisão logo, urgente. Veja o que vai dizer no versículo 13. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traze-nos. Naquele momento ela está dizendo, obedeça a minha voz, somente faça isso. Ele vai ter que agora obedecer a voz da mãe, ele vai ter que tomar a decisão, ou ele desobedece e perde a bênção, ou ele confia na direção que está sendo dada, ele confia na estratégia que está sendo passada, para que ele venha então agora possuir o direito dele. Preste atenção nisso, algo grande de Deus aqui. E olha o que vai dizer no versículo 14, e foi, e tomou-os e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gosta, como seu pai gosta, como ele gostava, e disse assim,
Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Aqui é uma revelação muito grande. Se Rebeca, ela representa a igreja, se ela representa a igreja que conhece o gosto do Pai, e ela vai lá e pega justamente as vestes de gala de Esaú. Essas vestes de gala significam vestes preciosas, as vestes mais preciosas que Esaú ele tinha. E qual seria a veste mais preciosa que Esaú tinha? Era aquelas que ele havia caçado, era aquelas que tinha o pelo, era aquela que tinha o valor de tudo que ele tinha um dia conquistado. Ela pegou justamente estas vestes, a melhor veste, e do irmão de Jacó, o filho mais velho, o primogênito, para cobrir o menor, para vestir o menor, aquele que não teria o direito, mas possuía a promessa. Ele não tinha o direito, mas ele possuía uma promessa. Entenda isso. E olha o que vai dizer: e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Ou seja, quando fala aqui da pele que ela arrancou daqueles cabritos e cobriu a sua mão para tirar a lisura, para tirar o liso que ele tinha, e também o pescoço, onde seria provavelmente sentido o cheiro, e o pai na hora iria reconhecer. Às vezes a gente leva só para o lado do engano, mas preste atenção no que a igreja, que representa a Rebeca, olha bem, Rebeca representa a igreja. Olha o que ela está dizendo: que a lisura, que a minha pele, que o meu corpo, ele tem que ser agora substituído, tem que haver uma nova roupagem, um novo revestimento em mim. Esta carne, ela tem que ser revestida, e ela tem que ser totalmente revestida, não só a mão, não só o tato, mas ela tem que estar nas partes mais íntimas, ou seja, mais pessoais, o pescoço, algo pessoal. Ela tinha que cobrir, e ela cobre com aquela pele, a pele do animal que foi sacrificado, a pele do animal que foi morto, ou seja, a pele do sacrifício. Ela vai cobrir agora Jacó, para que Jacó vai e se apresente diante do pai. Veja o que vai dizer: e deu o guisado saboroso e o pão. O guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Repare que quando Isaac pediu, ele só pediu o guisado. Mas Rebeca sabia que ele tinha algo que ele gostava, que era o pão. E ela preparou não só o guisado, mas o pão. Ela preparou o guisado e o pão. E ela então entregou nas mãos de Jacó para que Jacó levasse. E agora vem uma outra revelação. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu? Meu filho? E olha o que ele vai dizer. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse, olha bem, Isaque a seu filho: como é isso que tão cedo achaste? Como que tão cedo você chegou? Como que tão depressa você veio? Aqui está um detalhe. Jacó, ele sempre esteve perto. Ele nunca se afastou da casa. Ele nunca se distanciou do seu pai. Ele nunca se distanciou da sua mãe. Ele nunca fugiu da presença de ambos. Ele sempre esteve ali dentro de casa, servindo a mãe e servindo ao pai.
mesmo que ele não tivesse o direito da primogenitura, ou seja, da bênção, ele sempre esteve, ele nunca abandonou, ele nunca deixou de estar ali servindo um e o outro. E agora chegou o momento de Deus honrar, e ele conseguiu depressa, ele conseguiu rápido chegar. O pai esperava que demorasse. Por que que iria demorar? Porque quem tem o direito não se importa, não corre. Quem tem direito acaba fazendo as coisas de qualquer maneira. De todo jeito é meu. Eu não preciso correr, eu não preciso me esforçar, porque qualquer hora que eu chegar, o direito é meu mesmo, ninguém vai me tomar. Cuidado, porque quando se tem direito, o direito pode ser revogado. Quando se tem um direito, o direito pode ser anulado. O direito pode ser barrado. Quantos estão com direito a um inventário e o juiz está embargando a petição? O juiz não profere a sentença, o direito é teu. Mas Deus, Ele está mostrando para nós que nem sempre o direito, ele vai se cumprir de imediato. E muitas das vezes a pessoa fala, é meu mesmo, então eu vou esperar, eu vou aguardar. Só que Jacó, ele tinha uma promessa. E aqui está mostrando que quem tem promessa tem que ser rápido. A promessa tem que se cumprir. Ela tem o tempo certo de Deus para se cumprir. Ainda que o homem erre, ainda que as pessoas mintam, ainda que as pessoas façam com que coisas enganosas sejam geradas, Deus vai usar do erro para poder fazer com que o acerto na sua vida se conclua. Ou seja, Deus está vendo eles errando, mas Deus está se colocando a consertar tudo aquilo que estava errado. Deus está mostrando Jacó, ele chegou, e ele chegou rápido. Como pôde então chegar rápido? Como você chegou tão cedo? Foi muito rápido. E o contrário de Esaú, que quando ele vai chegar, depois de perder a bênção, ele vai falar, meu filho, agora é tarde. Ou seja, você chegou tarde. Você chegou tarde demais. O direito é seu. Mas se você não se apresentar, outro pode tomar o seu direito. Se você não se mostrar possuidor do direito, se você não se apresentar rápido, você pode atrapalhar todo o processo. E Jacó, ele tinha a bênção, mas através de uma promessa. Veja o versículo de número 21. Olha o que vai dizer. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que te apalpe. Meu filho, se és mesmo Esaú, mesmo ou não. Olha o que ele disse. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó. Ele não foi enganado. A voz é a voz de Jacó. Porém as mãos são as mãos de Esaú. Espiritualmente, a voz é do pastor Reinaldo, mas as mãos é do irmão mais velho. A voz é do meu filho mais novo, acabou de chegar, mas ele tem as mãos como do filho mais velho. O filho mais velho. Você está entendendo? Eu tenho que possuir características do meu irmão mais velho, que é Cristo. Eu tenho que ter uma nova roupagem. Eu preciso possuir as roupas, eu tenho que vestir as vestes que Jesus vestia. Eu tenho que ter, ainda que a minha voz nunca vai mudar. O meu pai conhece. Ele está dizendo, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Ele não está sendo enganado. Ele sabe que algo está errado. Ele sabe que algo está diferente. Ele está mostrando que a voz é de um, porém as mãos é de outro. Mas ele vai prosseguir. Olha o que vai dizer. E não o conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse mais. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? É você mesmo? E ele disse, eu sou.
eu sou. Esta palavra eu sou é muito forte, porque ele fala eu sou. Era Deus agindo ali. Era Deus trabalhando ali. É Esaú mesmo? Não. É Deus agindo, é Deus consertando. O eu sou estava agindo ali. O eu sou estava trabalhando naquele momento. Deus estava fazendo a vontade dele se cumprir. Deus estava cumprindo a promessa. Não era a vontade de Isaac, não era a vontade nem o direito de Esaú, não era a vontade nem o querer de Rebeca, mas era a vontade e a promessa de Deus se cumprindo. O eu sou estava trabalhando. Ele estava operando naquele momento. E olha o que ele vai dizer. Então disse: faze-se chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. Você viu que era só guisado, agora tem pão e tem vinho. Você já está vendo elementos aí fundamentais, provando para nós que tinha o aval de Deus, o pão e o vinho. Estava acontecendo algo. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. Forte isso, hein? Então chega-te e beija-me, filho meu. Lembra de uma passagem assim? Que alguém deu um beijo? Naquele momento? Olha aí. Chega-te e beija-me, meu filho, ou filho meu. E chegou e o beijou, então cheirou. Era proposital. Ele queria o beijo para cheirar. Ele queria o beijo para sentir, porque ele conhecia. Ele conhecia. Aí olha o que ele vai dizer: ele chegou e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou e disse: eis que o cheiro é do meu filho. É como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Eu tenho que ter esse cheiro de Cristo. Eu tenho que possuir o cheiro do meu irmão mais velho. Eu tenho que possuir o cheiro de Jesus na minha vida. Eu não posso ter o cheiro do pecado. Eu não posso ter o cheiro dos erros deste mundo. Eu não posso ter o cheiro da prostituição. Eu não posso ter o cheiro da lascívia. Eu não posso ter o cheiro das coisas erradas. Eu preciso possuir o cheiro de Cristo. Ele tinha que ter aquele cheiro. O pai vai sentir a diferença. E quando ele começa a sentir o cheiro, então ele vai abençoar. Olha o que vai dizer: assim pois te dê Deus do orvalho dos céus. Aqui é muito forte. Quando ele diz assim pois te dê Deus do orvalho dos céus. Você sabe o que significa isso? Quando ele diz assim então te dê Deus do orvalho dos céus, Deus está dizendo que Deus sempre vem a renovar constantemente as águas. O orvalho é o que faz a renovação, é aquilo que traz a esperança. É no cheiro do orvalho que as flores, que as vegetações começam a brotar. Deus está dizendo, através de Isaac para Jacó: nunca vai te faltar o novo, nunca vai te faltar o broto. Deus estava dizendo: sempre haverá um remanescente, sempre haverá para você algo que vai cheirar ao cheiro das águas, agora o fruto novo. Ele estava dizendo, e ele disse mais: e das gorduras da terra. Ele está dizendo: Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra. O que seriam as gorduras da terra? O óleo. O óleo. Ele está dizendo uma vida nova, saúde. Ele estava dizendo o fresco, algo separado de Deus. Eu preciso possuir isso. E ele vai dizer algo ainda mais. Ele vai produzir agora uma outra palavra forte para Jacó. E ele vai dizer: e da abundância do trigo e do mosto. Ele está dizendo que Deus não te deixe faltar o trigo e o mosto. Ou seja, o alimento, a palavra, e o mosto, a alegria, o Espírito Santo.
Será que nós vamos entender isso? Porque aqueles que têm direito, às vezes não possuem isso. Quando Isaac falou, vem e me beija, ele estava dizendo assim, deixa eu ver se o meu filho, ele tem coragem de me beijar. O beijo significa intimidade. O beijo significava intimidade, comunhão. Será que muitas pessoas têm tido esta comunhão? Será que você que quer a bênção, será que você tem essa comunhão? Será que você tinha coragem de beijar? Ou seja, a comunhão, ele falou, vem e me beija. Se Jacó fosse aquele filho rebelde, aquele filho que estava cheio de traumas complexos, aquele filho que tinha raiva do pai, porque ele tinha preferência pelo seu irmão, ele seria capaz de beijar Isaac? A primeira coisa que ele pediu, vem e beija-me. Deus conhece o beijo da traição e o beijo da sinceridade. Ele conhece o jeito, a diferença. Eu falo por experiência. Eu conheço. Eu sei como é o beijo do carinho e o beijo quando a pessoa ela quer algo. É diferente. Nós pais conhecemos isso. O nosso Pai Celestial nos conhece. O quando você está fazendo por amor e o quando você está fazendo por necessidade. Primeira coisa que ele pediu, o beijo. E pelo beijo, ele abençoou em todas as áreas a vida de Jacó. Para finalizar, veja comigo aqui, ó. Olha o que vai dizer no versículo 29. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Não tem como. Quem tem a promessa vai receber a bênção de Deus. Agora você tem que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar do mesmo modo? Você vai continuar da mesma maneira? Para Deus abençoar Jacó, ele teve que tomar o lugar do seu irmão mais velho. Para Deus me abençoar, eu tive que tomar a posição também que Jesus disse que é necessária. Eu tive que me colocar diante do seu sacrifício. Mas a gente não entende, né? A gente só vê a questão das mentiras. Jacó está mentindo para tomar a bênção do irmão. Peraí. Deus permitiu que ele fosse para longe, para ele possuir o direito de estar no lugar de Esaú. Nosso irmão mais velho não está hoje aqui, mas ele nos deu o revestimento que é o Espírito Santo. Muitos conheciam você pela lusura, pelaquela situação que você se encontrava antes, mas vão te ver diferente. O teu pai tem que te ver diferente. Deus tem que nos enxergar diferente. Ele tem que sentir o cheiro de Cristo em nós. Nós temos que ser completamente mudados e transformados. Você quer viver essa experiência? Então, além do guisado, é necessário duas coisas que foi entregue também para Isaac: o pão e o vinho. Quem conhece a Deus sabe que essas duas coisas são fundamentais para uma comunhão plena. É a Santa Ceia. O filho, ele nunca abre mão da Santa Ceia. Ele nunca abre mão da comunhão com Deus. Quem tem comunhão, ele não perde a Santa Ceia. Então, naquele momento, nós estávamos vendo o sacrifício. Nós estávamos vendo o momento da intimidade. Rebeca, ela sabia
que para ter a bênção não precisava só do guisado, tinha que ter algo a mais. Não precisava simplesmente só ele chegar lá e falar, eu sou Esaú, não. Ele tinha que mostrar algo. Ele tinha que mostrar algo. Ela conhecia o gosto. Não era só fazer o guisado. Faltava elementos. Na minha vida, na sua vida, não pode faltar o pão e nem o vinho. O pão representa a palavra. O vinho representa a novidade, o Espírito Santo. O pão fresco, a palavra revelada diariamente. O vinho, o novo de Deus, a transformação. A água suja, podre, transformada em vinho novo. Uma nova experiência, uma nova intimidade. Tudo novo. O velho homem estava deixado para trás. Lembra quando Isaac pediu para Esaú, vai e me traga alguma caça. Rebeca falou, me traga 2 cabritos, o velho e o novo. Não era só um, eram 2. Tem que morrer. O velho homem tem que ser deixado. O novo homem tem que surgir. 2 se tornando um. Eu e Cristo. Ele morrendo por mim e eu morrendo para o mundo. 2. O pão, o vinho, a palavra, o novo, a revelação. Você crê nessa palavra? Então tem que morrer. O primeiro já morreu. Cristo, ele já se entregou e se revelou como Cordeiro de Deus. Agora cabe a mim morrer e me apresentar diante do Pai. Eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que acabar com tudo aquilo que está me afastando do meu Pai e me colocar diante dele para participar com ele de um grande banquete, aonde vai ser servido o pão e o vinho, a palavra rema e o novo de Deus para as nossas vidas. Crê nessa palavra? Quer entregar a tua vida a Jesus? Quer hoje confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida? Então, meu amado, minha amada, eu quero que você neste momento erga a tua mão direita aos céus, feche os teus olhos, eleva o teu pensamento ao trono de Deus. Você que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, traga a tua mão direita à altura que fica o local do teu coração. Pastor, eu quero hoje me reconciliar. Eu tenho direito, mas eu também possuo promessas. Eu abro mão dos meus direitos para poder tomar posse da promessa, da profecia de Deus. Eu tinha direito de permanecer do lado do meu pai, e até vou falar mais. Eu tinha direitos de continuar a vida que o meu pai ele tinha, de dar prosseguimento a tudo que o meu pai conquistou. Mas eu tinha uma promessa de abrir mão de tudo para servir ao Senhor. E eu preferi escolher a promessa, não ficar com aquilo que é direito. O direito, ele pode ser anulado. A promessa ninguém pode parar. Aquele que promete é fiel para cumprir. Você abre mão dos seus direitos para viver a promessa? Você abre mão daquilo que o homem te dá para receber o que Deus está preparando? Então, se você hoje quer trocar o direito pela promessa, eu quero orar por você também. Traga a tua mão direita à altura que fica o local do teu coração. Fecha os teus olhos. Eu vou orar por você. Eu vou te abençoar no nome glorioso do Senhor Jesus. Quero que você, meu amado, quero que você, minha querida, feche os teus olhos agora. Senhor Deus e soberano Pai, nós vamos orar neste momento a Ti, pedindo a Tua revelação, pedindo que o Senhor venha falar conosco de uma forma gloriosa e poderosa. Então ministra agora a Tua palavra em nossos corações, nos dá sabedoria e entendimento. Então ore comigo assim dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu lhe peço agora, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas. Faça, meu Pai, com que todos os meus momentos de escolhas erradas sejam anulados, pois eu quero e eu preciso vivenciar as Tuas promessas. Eu abro mão de todos os direitos terrenos
para viver as promessas espirituais que o Senhor tem para a minha vida. Diga: perdoa, Senhor, os meus erros, os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e que eu tenha a certeza que entrarei na cidade santa pela porta, que é Jesus Cristo. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deixa eu orar por todos vocês. Senhor Deus e soberano Pai, eu creio que só o Senhor é capaz de mudar e transformar a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, muitos possuem promessas do Senhor, mas estão vivendo simplesmente os direitos deste mundo. Meu Deus, a justiça humana ela é falha, mas o Senhor nunca erra. Então faça com que através de cada erro humano cometido, o Senhor cumpra a tua promessa na vida desse teu filho e dessa tua filha. Que o Senhor venha arrumar, meu Pai, e colocar no lugar como devidamente deveria estar toda a promessa do Senhor na vida deste homem, na vida desta mulher, e que eles nunca venham, meu Pai, abrir mão daquilo que o Senhor a eles tem prometido. Que o Senhor confie verdadeiramente nas mãos de cada um deles e de cada uma delas as promessas do Senhor, e que todas venham se cumprir verdadeiramente em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém.